Os seis olhos são uma habilidade hereditária do clã Gojo que permite ao usuário um controle preciso da energia amaldiçoada, além de descobrir a técnica do alvo e detectar resquícios de energia amaldiçoado no campo ao redor, como se ele tivesse um raio-x. Mas e se eu dissesse pra vocês que os seis olhos não são uma técnica amaldiçoada, e sim uma característica genética que é nascida apenas no clã Gojo? Isso mesmo, não é uma técnica, e sim uma característica que, apesar da falta de energia amaldiçoada, ele continua ainda ativo. O que faz uma grande diferença nas habilidades de Gojo e tudo que nós conhecemos no mundo Jujutsu. Pessoal, muita gente ainda carrega essa dúvida e o Mano Joe está aqui como juiz da verdade Jujutsu para demonstrar para vocês que sim, os seis olhos não são uma técnica amaldiçoada e nós vamos desmistificar alguns mitos que alguns criaram. Então vamos direto para esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e mais uma vez nós trazemos aqui um vídeo de Jujutsu Kaisen explicando e desmistificando muitas coisas que são ditas aí nos fóruns da internet, porque estamos aqui para comprovar o que é verdade, o que é fato, o que é mentira, o que é realidade. E sim, claro, nós temos o nosso martelo de juiz para simplesmente bater o martelo sobre todas essas questões. E claro, aqui estou me inspirando no Rodrigo Góes Fake Nerd, porque eu gosto bastante. De toda forma, nós não vamos ficar enrolando nesse vídeo, beleza? Então vamos direto pra ele, sem antes você deixar o seu famoso like aí embaixo e pra todo mundo que está compartilhando, comentando e se inscrevendo, meus sinceros agradecimentos. Aliás, tem um bônus no final de um negócio que eu quero muito mostrar pra vocês também sobre os seis olhos. Então, vamos direto desmistificar todo esse mistério. Bom, gente, primeiramente nós precisamos entender o que de fato é uma técnica amaldiçoada, porque ela é bem diferente da manipulação da energia amaldiçoada. E bom, segundo o fanbook e também o mangá, a técnica amaldiçoada ou feitiços, como está na tradução da Panini, são as habilidades ativadas com emissão de energia amaldiçoada, e reparem sempre na interpretação de texto e a cada detalhe do que eu estou mencionando para vocês. Porque as técnicas ativadas na aplicação de energia amaldiçoada são consideradas técnicas Jujutsu, porque ao contrário de você atingir, por exemplo, uma latinha com energia amaldiçoada pura, quando você tem a técnica, você pode fazer outras coisas, por exemplo, com aquela latinha, como no exemplo que o Gojo utiliza com o Itadori logo no começo de Jujutsu Kaisen, se eu não me engano, lá no volume número 2, quando estamos no treinamento de manipulação de energia amaldiçoada do Itadori. Ali basicamente mostra pra gente a diferença entre manipulação e técnica amaldiçoada. A manipulação simplesmente é pegar a energia negativa, manipular ela para você dar soco, reforçar o seu próprio corpo e esse tipo de coisa. Mas a técnica amaldiçoada é uma habilidade especial que cada um carrega, inata desde o seu nascimento e que funciona como se fosse um eletrodoméstico, para que você possa fluir aquela energia com uma habilidade especial pelo eletrodoméstico que já foi criado, vamos dizer assim. Assim como as habilidades do Hakari, a fala amaldiçoada do Inumaki e por aí vai. E a partir desse entendimento, agora nós vamos para a explicação sobre o que são os seis olhos. E detalhe, no próprio fanbook não é dividido os seis olhos como uma técnica. Ele é incluído dentro ali da técnica ilimitada do Gojo como se fosse algo à parte. Ou seja, ele não é um feitiço, e se não é um feitiço, não é uma técnica amaldiçoada. Os dois têm o mesmo nome, cada um tem uma tradução diferente, tá? E bom, pessoal, segundo o fanbook e também um extra do volume número 2 de Jujutsu Kaisen, nós temos algumas menções ali aos seis olhos. E os seis olhos fazem com que a técnica ilimitada ela consiga atingir o seu ápice, pois ela não é uma técnica muito fácil de usar. Muito fácil não, na verdade ela é extremamente difícil, como diz no extra do volume número 2, porque mesmo que outra pessoa tivesse a técnica ilimitada e pudesse a utilizar, como por exemplo o próprio Yuta, sem os seis olhos, basicamente ele não conseguiria fazer nada, porque ela é muito complexa e muito difícil de se manipular. Por isso que os seis olhos vêm a cair bem junto com o ilimitado, fazendo com que ele não seja apenas uma técnica ainda mais poderosa, mas também fazendo com que você consiga usá-la na sua plenitude. E bom, continuando aqui, os seis olhos permitem que o usuário identifique o feitiço do adversário, então você consegue descobrir qual a sua técnica amaldiçoada,
amaldiçoada e também consegue descobrir alguns resquícios de energia que estão no meio do ambiente e tudo, onde está aquela pessoa e tudo mais, tirando, aparentemente falando, quando a pessoa está dentro de uma outra dimensão, de uma outra sombra que não está dentro do nosso mundo normal. Isso segundo os capítulos mais atuais, porque ainda não foi explicado. Mas continuando aqui, reparem nesse detalhe que está no próprio fanbook. Porque os 6 olhos tratam-se de uma característica rara, até mesmo entre as gerações do clã. E reparem bem, característica rara e não técnica rara. E aí, continuando, mas que possibilita um controle preciso de energia amaldiçoada e é um talento natural e imprescindível para o uso da técnica ilimitada em sua plenitude. Repararam nesse detalhe de característica? E bom, o que vai deixar mais claro ainda que, além desse texto que se auto-explica, nós temos o capítulo número 90, isso mesmo, quando Gojo é selado no Gonkomyo, ou seja, o reino da prisão, não sei se eu pronunciei certinho o nome, porque quando no capítulo 90 o Gojo é preso, reparem no seguinte, os seus 6 olhos continuam ativos mesmo que a energia amaldiçoada já não rode mais dentro do seu corpo, porque segundo as falas do próprio Gojo, eu não posso sentir nenhuma energia amaldiçoada no meu corpo, eu não consigo nem mesmo mover um músculo. Então ele não conseguiria ali ativar a sua técnica ilimitada, porque ele não conseguiria aplicar energia amaldiçoada dentro do seu feitiço. E olha só um outro detalhe que nós temos logo a seguir, porque o mesmo Gojo diz que os 6 olhos dele, naquele momento, ainda estavam ativos. Olha só que estranho. Como assim a energia amaldiçoada e a técnica ilimitada não podem ser usadas, mas os 6 olhos sim? Bom, porque os 6 olhos são uma característica genética. Por isso que quando ele olha para o corpo do Getou, ele diz assim: meus 6 olhos me dizem que você é Suguru Geto, mas a minha alma diz o contrário. Ou seja, os 6 olhos continuavam enxergando, continuavam ativos, mesmo naquele momento onde a sua técnica foi tirada de si para que ele fosse preso pelo reino da prisão, restando apenas os 6 olhos porque são uma característica genética. E mesmo que alguns possam mencionar os capítulos 58 ou 60 de Jujutsu Kaisen, quando em uma conversa entre o Gojo e o Getou que estavam protegendo a Rika, o Getou chega a falar pra ele que ele não desfez o feitiço, ou seja, ele não desfez a sua técnica em nenhum momento, o Gojo diz que não, tá tudo bem e tudo mais, aquilo pode dar uma interpretação como se sim, os 6 olhos fossem realmente uma técnica. Mas o que o Gojo estava fazendo ali era renovar o seu cérebro, renovar ali os seus olhos e tudo, e estava sem dormir, estava com um cansaço mental, físico, ou seja, os 6 olhos continuam sendo uma característica genética do corpo da pessoa, e não um poder de fato como uma técnica amaldiçoada, porque o capítulo 90 acaba de nos confirmar tudo isso, e é por isso que os 6 olhos não são uma técnica e sim uma característica genética que é herdada só pelas pessoas que fazem parte do clã Gojo. E com isso, nós batemos o martelo, mais uma vez desmistificando o indesmistificável. Errei os nomes todos. Então chegamos finalmente na verdade sobre os 6 olhos, pessoal. O miserável é um gênio! Porque embora alguns ainda falem sobre a expansão de domínio que utiliza ali as habilidades dos 6 olhos, bom, um domínio, assim como o próprio Gojo disse quando ele é criado, se baseia principalmente na percepção e imaginação do feiticeiro, mas não só isso, como também é o seu domínio inato, ou seja, o seu interior da sua mente, sempre imbuindo também o quê? Uma técnica amaldiçoada. Então sim, ele usa o ilimitado também para criar a sua expansão de domínio, embora a característica mais relevante seja de fato as habilidades dos 6 olhos que parecem ser aplicadas na expansão, beleza? Por isso, mais uma vez, eu desmistifiquei. Bom, gente, é só bom humor, tá bom? Não leve como se eu fosse o sabichão e tudo, mas aqui, claro, eu mostrei fatos pra vocês, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, e tem o bônus que eu disse pra vocês, mas esse bônus será acessado através do link aí embaixo com um texto muito interessante sobre os 6 olhos e as suas inspirações, principalmente sobre o esoterismo ali do budismo, shintoísmo e tudo, que o Bruno trouxe pra gente lá no grupo Jujutsu Kaisen BR, beleza? Tem bastante coisa interessante que eu acho que agregaria bastante pra todos que curtem Jujutsu Kaisen, tá bom? Por isso, confiram o link aí embaixo, muito obrigado a todos que compareceram até aqui, e o Mano Joe, ó, out! Fake Natty!